Agora, pessoal, vamos entender um método que é muito praticado, muito conhecido é, pela comunidade de ergonomistas, de pessoal de segurança de trabalho, tá? Que avalia, em particular, tarefas de levantamento e abaixamento de cargas. Ele é utilizado nessa tarefa específica, que é o método NIOSH. O NIOSH é uma instituição americana, National Institute of Safety and Health, Instituto Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho, né? Equivalente à nossa Fundacentro, por exemplo, esse órgão do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Ex-ministério, né? Hoje é uma secretaria. Muito bem, pessoal. Então, como é que funciona esse método? Bom, esse método ele foi construído a partir de todas aquelas abordagens que a gente estudou agora. Ou seja, ele usou dados biomecânicos, métodos biomecânicos de avaliar essas tarefas, psicofísicos, epidemiológicos, fisiológicos. Então, foi reunida uma grande massa de dados e os cientistas envolvidos na construção desse método começaram a correlacionar os dados e chegaram com um conjunto pequeno de variáveis que definem essas tarefas de MMC, de movimentação manual, que são fatores que são importantes para essas abordagens que eu comentei. Então, por exemplo, e eles adotaram uma estratégia muito interessante, muito inteligente, eu achei. Estudando essa massa de dados gerada por essas abordagens, eles conseguiram desenhar uma tarefa padrão para levantamento de cargas, onde essa tarefa não é que ela não possa gerar prejuízos para o trabalhador, não é isso, mas que ela minimize essa tarefa padrão, minimize essa tarefa padrão, deveria minimizar o risco associado a esse tipo de tarefa, em particular, produção de distúrbios osteomusculares, né? Então, para isso, eles delimitaram valores para certas características geométricas dessa tarefa de levantamento e abaixamento de cargas, né? Por exemplo, quais são essas variáveis? Por exemplo, distância vertical da pega da interface da carga, né, que vai ser manipulada, ao solo, fixar um valor padrão de 75 centímetros, certo? A distância horizontal da pega ao ponto médio entre os tornozelos, como de 25 centímetros. Estão vendo, pessoal? São critérios biomecânicos. Eles têm a ver com compressão na coluna vertebral, torques, produção de torques nas articulações, por exemplo. A distância média da pega ao ponto médio dos tornozelos, claramente, essa distância está muito relacionada com a produção de momentos, de torques, né? Então, esses dois fatores são geométricos e estão ligados mais aos aspectos biomecânicos da tarefa. A frequência com que essa tarefa é executada, então, nessa tarefa padrão idealizada, aquela mais segura, esse levantamento tem que ser ocasional, aí depois nós vamos ver o que é esse ocasional. A qualidade da interface deve ser boa. O curso vertical de deslocamento tem que ser no máximo, não é que no máximo, numa condição ideal, é 25 centímetros. Claro que menos que isso também, né? Essa é mais uma condição geométrica da tarefa associada com uma resposta biomecânica, né? Limitar a força máxima de compressão no disco intervertebral entre a última vértebra lombar e a primeira vértebra do sacro, L5 e S1,
não pode exceder 3,4 quilonewtons, que é bastante, né? Se a gente pensar em 340 quilos, né? E essa tarefa padronizada deveria contemplar 75% da população feminina e 95% da masculina. Aí que critério que é esse? Psicofísico, ligado àquelas manifestações, onde as pessoas se sentem seguras executando aquela tarefa. Então vocês perceberam aí, né? Aí nós temos, por exemplo, a frequência de execução é claramente um critério fisiológico, porque vai estar associada com o custo metabólico. Então, e também a abordagem epidemiológica por trás disso. Então, essas 4 abordagens foram integradas para que eles chegassem ao desenho de uma tarefa padrão que ofereceria menos risco. E agora, a ideia é o seguinte, você comparar uma tarefa real, uma tarefa que já existe, ou uma tarefa que está sendo desenhada, com essa condição padrão de levantamento. Eu não vou dizer condição ideal, mas é uma condição padrão que, teoricamente, geraria menos risco. Então, você comparar algo que existe ou algo que você está projetando com essa condição e ver o status dessa tarefa real ou projetada, se ela está se afastando muito, quanto mais ela se afasta dessas condições padrão, ela se torna, teoricamente, mais próxima de uma situação de risco. Então, para quantificar isso, foram criadas equações com índices, né? Eu vou mostrar já para vocês. Então, essa equação, pessoal, ela está colocando em jogo todos aqueles fatores que eu comentei com vocês no slide anterior. Então, baseada naquela tarefa padrão, na tarefa que está sendo analisada, nós vamos calcular a carga limite recomendada para aquelas condições, tá certo? Esqueci ainda de comentar com vocês, pessoal, para aquela tarefa padronizada, a carga limite recomendada para as condições idealizadas, eles chegaram no valor de 23 quilos. Então, vamos voltar aqui só para a gente entender bem. Então, quando a tarefa ela representa, ela observa essas condições padronizadas, a carga máxima a ser manipulada são 23 quilos. Eles chegaram nesse valor. Ou seja, qualquer tarefa que se afaste dessa situação padronizada, a carga limite recomendada vai ter que ser inferior a 23 quilos, obviamente. Porque 23 quilos é o limite para uma condição otimizada de realização dessas tarefas de levantamento e abaixamento. Então, nós vamos então estudar a nossa tarefa real ou aquela que está sendo projetada, e esse estudo baseado em NIOSH vai gerar uma carga limite recomendada. Tá? Mas se a carga efetivamente manipulada for superior à carga limite recomendada, isso vai gerar o índice de levantamento, tá? Que é justamente a razão entre a carga efetivamente manipulada e a carga limite recomendada calculada por essa equação. Tá? E quando esse índice de levantamento ele for 1 ou inferior a 1, essa tarefa está em conformidade com as recomendações da NIOSH, então ela pode se executar numa faixa de menos risco. De novo, não vamos usar o termo seguro, né, que não cabe. Agora, se o índice de levantamento for 2, 3, 4, 5 vezes maior do que 1, ou seja, a carga efetivamente manipulada é 2, 3 vezes, 4, 5 vezes maior do que a carga limite recomendada, aí, quanto maior for o índice de levantamento, mais próximo de uma situação de alto risco essa tarefa está gerando. Tá? Então,
essa é a ideia muito engenhosa, vamos dizer assim, que foi criada para avaliar esse tipo de tarefas. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui é uma ilustração dos fatores geométricos em jogo, né? Então, olha lá. O PI, vamos entender a equação. Então, a carga limite recomendada, ou alguns autores chamam também, é tudo questão de tradução, né? Limite de peso recomendado, então seria LPR, né? A mesma coisa. Então, ela parte de um peso, aqui está chamando peso limite ideal, que eu comentei com vocês, que é para aquela tarefa padronizada, e esse peso limite ideal ele vai sendo penalizado por esses fatores. Esses fatores são 1 ou inferior a 1. Então, quando eles são inferiores a 1, eles vão diminuindo, a partir do peso limite ideal, eles vão diminuindo esse valor que poderia ser manipulado com menos risco. Então, FH é o fator corretivo para a posição horizontal da carga. Olha aqui, vocês lembram que na tarefa padrão, a distância padronizada era 25 centímetros, né? A distância, a figura está mostrando aqui, vocês podem ver, né? Então, você avalia, por exemplo, aquela tarefa real que está sendo executada ou projetada e aplica essa equação. Divide 25 pelo valor efetivo. Se for menor que 25, você não usa esse fator. Você não vai aumentar o peso por isso, tá? O fator corretivo para a posição vertical da carga tá ilustrado aqui, né? Aqui a expressão, essa expressão aqui, a regressão feita, está aqui 75, que era da tarefa padronizada, né? O FD, percurso, né? Percurso vertical da carga, está aqui a expressão. Leva em conta também, pessoal, se há uma certa assimetria, ou seja, se o indivíduo, para executar essa tarefa, ele tem que executar alguma torção de tronco. Isso é mais um critério biomecânico, isso vai penalizar o PI lá, vai abaixar, quanto maior for esse ângulo, né, o ângulo em graus aqui, ó, quanto maior for esse ângulo, menor vai ser esse fator, que vai diminuir ainda mais a carga limite recomendada, tá? Então é isso. Esses valores estão, vocês podem construir uma planilha, por exemplo, já foram feitos planilhas para facilitar o cálculo de cada um desses fatores, tá bom? Com relação ao fator ligado à frequência, esse aqui, ó, a frequência de execução. Então, para isso, nós vamos usar, por exemplo, essa tabela, que relaciona frequência de levantamentos por minuto, tá certo? Aqui estão os valores. A duração do trabalho, desse tipo de trabalho, tem 3 faixas, menos que 1 hora, de 1 a 2 horas, ou até 8 horas, tá certo? E também relaciona com o fator V, pessoal, o fator V, né? O fator V, tá aqui, FV, para posição vertical da carga, tá? Então, com isso você obtém o valor desse fator aqui, nessa matriz aqui. E com relação à qualidade da pega, também está ligada com o fator V, 3 categorias, né? Boa, média e ruim, tá? Aqui está a expressão, aqui já o termo usado aqui é pelo Ichiro Ida, peso, é PRL, peso limite recomendado, mas é a mesma coisa, tá? Então, para resolver os exercícios, você pode usar essa equação, tá? Eu vou mostrar aqui, por exemplo, um estudo feito por uma aluna, também uma colega de vocês, para essa tarefa dessa pessoa que está aqui na carroceria desse caminhão, empilhando caixas de banana.
empilhando caixa de banana. Então, essa pessoa transportava, o cacho foi colhido lá no morro, essa pessoa transportou até aqui, e essa pessoa vai catar o cacho e vai empilhar, tá? Então, o NIOSH se aplica a esse tipo de tarefa porque ela envolve quase nenhum deslocamento. Já para avaliar essa tarefa da pessoa que carregou desde do pé, o método NIOSH já não é adequado porque ele não envolve grandes deslocamentos, ele não cobre esse efeito, porque daí tem um efeito predominante que é o fisiológico, né? Então aqui, por exemplo, você pode usar as tarefas para avaliar a tarefa do carregador, por exemplo, as tabelas do Liberty Mutual, as tabelas do Snook que a gente viu, abordagem psicofísica, tá? Então, aqui os valores lidos pela Keila, a aluna que fez esse estudo, né? A distância horizontal, a distância vertical, o deslocamento vertical, traslado, né? A frequência, 2 levantamentos por minuto. Ela viu que não havia ângulo de rotação, porque ao invés de rodar o corpo, o empilhador ele simplesmente girava em torno do eixo vertical, né? E a qualidade da pega foi julgada aceitável nos 2 engaços. Então, aplicando a equação, pessoal, olha só. A carga limite recomendada a partir da comparação dessa tarefa com aquela padrão seria 7,7 quilos. Ou seja, essa tarefa estaria numa faixa de menos risco se um cacho pesasse até esse valor, 7,7 quilos, né? Mas, infelizmente, um cacho pega muitas vezes isso. Então, por exemplo, tem cacho que chega a pesar 60 quilos, de 30 a 50, alguma coisa assim, dependendo da variedade. Enfim, na avaliação que ela fez, o índice de levantamento, ou seja, a razão entre o peso efetivamente manipulado, por exemplo, cacho de 40 quilos, pela carga limite recomendada, que a análise mostrou que seria 7,7, chegou a ser quase 5 vezes. Então, é uma tarefa de alto risco na ótica da abordagem da NIOSH, usando a equação NIOSH. Tá certo, pessoal? Então, vocês perceberam, prático, interessante, não é difícil de aplicar e esse método, como ele já foi usado há vários anos, ele surge a primeira proposta dele, acho que na década de 80, então ele se mostrou um instrumento de útil para você ter uma ideia do grau de risco daquela tarefa. Certo? E quanto menor o índice de levantamento, você pode associar ele a um grau de risco menor. Não dá para quantificar em termos percentuais. Isso, infelizmente, não. Algumas ferramentas chamadas de checklists, né? Tem uma série de ferramentas que se usam por aí, Reba, Hula, Surrod, são várias checklists. Elas chegam a colocar percentuais de risco, mas isso não é, do ponto de vista científico, não é muito aceitável. Eu acho que o que a gente tem que tirar aí desse tipo de ferramenta é que ela mostra que determinadas medidas que você adota, de engenharia, por exemplo, afastam ou aproximam uma tarefa de uma faixa de maior ou menor risco. Acho que isso que a gente tem que buscar como engenheiros e com essa preocupação ergonômica. Desenhar essas tarefas ou modificá-las porque elas se afastem dessa faixa de maior risco. E nesse caso é diminuir o índice de levantamento, claramente, né? Com medidas, por exemplo, de engenharia, etc., ou de organização do trabalho. Um outro estudo, pessoal, também feito pelo Ivan, foi vou mostrar rapidamente para vocês, foi em unidade de beneficiamento de tomate, onde o tomate chega do campo, empilhado em caixas, e daí essas caixas são retiradas, né? Então essa tarefa você já pode analisar, o desempilhamento, usando o NIOSH,
e depois os frutos vão passar por um processo, né? Aqui, esse esquema ilustra esse processo, esse fluxo, né? Aqui está um layout assim, de uma das unidades de beneficiamento que o Ivan estudou. Então, por exemplo, ele estudou essa tarefa aqui. Esse operador está desempilhando, está abaixando as caixas, né? Então, aqui estão os valores. É claro que na medida que a pilha diminui, muda a configuração geométrica da tarefa e os valores da equação Nash mudam também. Então, limite de peso recomendado a partir da primeira caixa, a mais alta, é o menor, claro, né? E para isso, o índice de levantamento, quando a pessoa começa, está quase 10. Quer dizer, na ótica da NIOSH, essa tarefa está em grande risco, certo? O Ivan também fez isso para outras, no fluxo de produção de uma unidade de beneficiamento, por exemplo, a tarefa de alimentar as máquinas de beneficiamento, então isso também gera outras situações, e, enfim, é um uso prático para você. Inclusive, dá para você, por exemplo, se você for fazer uma intervenção para diminuir os riscos, você pode, por exemplo, focar naquele setor de operação onde o risco está mais alto, traduzido por um maior índice de levantamento. Você pode investir aí a melhoria, por exemplo. Colocar plataformas, por exemplo, para as pessoas, para diminuir o percurso vertical e a distância, são medidas válidas de intervenção para afastar um pouco da zona do risco. Eu já havia comentado com vocês o sistema OAS, né, de repertórios posturais, de avaliação de repertório postural, mas o método não só avalia, ele também classifica, coloca em zonas de maior ou menor risco, também em função da postura que predomina, ou das posturas que predominam, e da frequência de execução dessas tarefas. Em tabelas desse tipo, por exemplo, o corpo humano é mapeado em dorsos, braços e pernas. Aqui estão as situações posturais mais comuns. Aqui a duração das posturas e as faixas de risco. Aqui seria em vermelho se não fosse em branco e preto, né? Então, por exemplo, aqui a situação de maior risco, numa escala de 1 a 4, olha lá, é quando você está com o torso inclinado e torcido para executar essa tarefa, executando nessa frequência, tá certo? Associada a essas outras posições, etc. Também é um método bem minucioso para avaliar, mas mais adequado para tarefas com menor variedade de repertório postural, tipo tarefas industriais, por exemplo, do que as tarefas da agricultura. Tá bom? Mais alguns exemplos das tabelas de ouro. Só para terminar, pessoal, existem softwares muito úteis. Esse aqui nós temos no nosso laboratório, é o Captive. Então, através de filmagens das pessoas em situação real de trabalho, você define, por exemplo, as posturas mais típicas. Você faz uma primeira amostragem. Lembra-se do trabalho do Ivan na horticultura orgânica. E daí você cria gráficos, histogramas de prevalência de determinadas combinações posturais. Como o Ivan fez lá, só que o Ivan teve que fazer no braço mesmo, na mão, assistindo o filme. Na época a gente não tinha esse programa. Com esse programa ficou bem mais fácil fazer esse estudo de variabilidade postural em tarefas, no caso agrícolas. Tá bom? Uma última palavra aqui, pessoal. Vocês lembram que eu comentei que existem um grande número de ferramentas que se usa para fazer uma primeira avaliação das questões biomecânicas e fisiológicas associadas a tarefas, né? Esse aqui é um método chamado REBA, né? É o Rapid Entire Body Assessment, quer dizer, avaliação rápida do corpo inteiro. Então, de novo, olha,
mapeia o corpo humano, no caso aqui em tronco, pescoço, pernas, define scores, né, pontuações para definir severidade, faz um estudo de posturas típicas a partir das flexões, extensões dos membros, etc, etc. E daí gera um score final que vai enquadrar aquela tarefa em vários graus de severidade. Né? Então tem vários tipos dessas ferramentas aí. O importante é entender, é fazer um uso consciente e produtivo dessas ferramentas. De novo, né, pessoal, elas não garantem a segurança daquela tarefa, mas elas dão uma margem de manobra para quem está organizando aquela tarefa de buscar meios de afastar de zonas de risco. Perfeito, pessoal? Então, com isso a gente termina esse tema de biomecânica. Espero que vocês tenham achado interessante e eu vou também postar mais um questionário e mais alguns exercícios relacionados a essa disciplina. Tá bom, pessoal? Então, até daqui a pouco.